gradualmente passa para uma economia produtora. Como assim, professor? Me explique melhor isso daí. Tudo bem, eu falo para você. O homem que durante o Paleolítico vivia exclusivamente de atividades extrativistas, caça, pesca, coleta, aqui no Neolítico vai desenvolver outras atividades. Professor, significa então que o homem vai abandonar a caça, a pesca e a coleta? Claro que não, amiguinho. Até porque essas atividades existem até os dias de hoje, né? Tem regulamentações, é claro, mas existem até os dias de hoje. O homem não abandona essas atividades. É que ele tem agora um leque maior de oferta de alimentos. Por quê? Desenvolve a agricultura e vai promover o processo de domesticação dos animais, domesticação dos rebanhos. Olha que legal. Então você tem a agricultura e a domesticação dos animais como atividades importantes desenvolvidas pelos grupos humanos durante o período neolítico, pessoal. Então, isso vai promover um grande avanço no comportamento dos grupos humanos. Claro, ele tem uma oferta maior de alimentos, além da caça, da pesca, da coleta. Agora ele tem a agricultura, ele tem a prática agrícola, ele tem também a criação dos animais. Olha que legal! A pecuária começa a ser desenvolvida nessa época. Legal demais! Então isso muda o modo de vida dos grupos humanos, inclusive com uma nova divisão do trabalho. Você lembra que no Paleolítico era a divisão sexual do trabalho? Aqui no Neolítico já temos uma divisão social do trabalho. Isso é importante por causa do desenvolvimento das práticas agrícolas, pessoal. E a prática agrícola e também a domesticação dos animais, a criação dos rebanhos, obriga os grupos humanos a permanecerem mais tempo nos lugares. E isso faz com que gradativamente, tudo é gradativo, moçada, gradativamente os grupos humanos passem a adotar um comportamento de sedentarização. Sedentarização é ter moradia fixa. Isso significa que eles pararam de se deslocar? Não é isso, não é isso. Migrações existem até os dias atuais, não é isso. Eu estou dizendo que a prática da agricultura, a prática da pecuária faz com que os seres humanos permaneçam mais tempo em determinada região, vão adotando um comportamento mais sedentário. Mais à frente, pessoal, por volta de 8 milênios antes de Cristo, a gente tem um outro advento importante, que é a chamada Revolução Urbana. Revolução Urbana é quando vão surgir as primeiras vilas, as chamadas vilas neolíticas. Vilas neolíticas que vão dar origem a cidades, cidades-estado e até mesmo algumas civilizações que emergem nessa época aí, já no início da chamada Antiguidade, constituindo verdadeiros impérios, como é o caso dos egípcios, o Império Egípcio. Cidades-estado como as que se desenvolveram na Mesopotâmia, né? As cidades edificadas pelos sumérios, por exemplo, Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Ugarit, Ur, Uruk, Nippur, Lagash, são cidades-estado dos sumérios. Ugarit é uma cidade-estado desenvolvida pelos fenícios. Legal? Muito bem, então a Revolução Urbana ocorre por volta de 8 milênios antes de Cristo, com uma maior oferta de alimentos, que é fruto, que é consequência da agricultura e da pecuária. Lógico que vai acontecer um crescimento demográfico, é evidente, um crescimento populacional. E também no Paleolítico
ocorre o desenvolvimento do tear, produção aí de tecidos da roupa, né? Tecidos grosseiros, evidentemente, claro. E cerâmica, olha aí. Olaria, desenvolve olaria. Cerâmica, olha aqui, ó. Essa imagem que eu trago para você. A mulher está utilizando aqui um vaso. Por que os homens vão desenvolver? Os homens e as mulheres, evidentemente, né? O homem que eu digo aqui é ser humano. Por que o ser humano vai... Quando eu falo homem, não estou dizendo um homem gênero masculino, estou dizendo ser humano, ok? Então, olha só, moçada. Os grupos humanos vão desenvolver a cerâmica para a produção de panelas de barro, de vasos, para guardar o quê? Guardar sementes, guardar a produção agrícola, tão importante. São atividades paralelas à agricultura. Isso vai acontecer durante o período durante o período neolítico, idade da pedra polida. Neo, lembra que neo, o que quer dizer neo mesmo? Prefixo neo significa novo, não é? E litos, litos é rocha, pedra. Então, neolítico seria pedra nova, idade da pedra polida. Também é durante o Neolítico, já no finalzinho do Neolítico, numa fase que muitos historiadores chamam de Idade dos Metais. Idade dos Metais seria uma transição da pré-história para a história propriamente dita, no período chamado de Antiguidade. Beleza? É durante a Idade dos Metais que os homens vão desenvolver a atividade importante chamada de metalurgia. Vai utilizar o cobre, depois outras ligas metálicas, bronze, estanho e finalmente desenvolver a utilização do ferro. Inicialmente para a produção de ferramentas importantes, utensílios como panelas, mas depois, depois o homem vai produzir instrumentos que são armas que ele vai usar contra o seu semelhante. Espada, faca, lança, escudo. Começa aí uma atividade bélica, uma atividade guerreira dos grupos humanos. E é já no primeiro período da história. Como é que chama o primeiro período da história? Chama Idade Antiga ou também Antiguidade. É na antiguidade que desenvolvem-se os primeiros estados. O que é a noção de estado, professor? Noção de estado tem que ter essas características aqui. Território definido, com poder reconhecido, uma língua e uma cultura que vão promover a identidade dessa nação. E olha só que importante, uma definição defendida pelo sociólogo Max Weber. O Estado tem o monopólio do uso da força física. O monopólio do uso da força física através do quê? Do exército. Noção da proteção do Estado através das armas com o exército. E entendendo também que esses primeiros estados terão uma noção de poder baseado, olha só, nas atividades econômicas e políticas. Isso também é muito importante, pessoal. E onde é que vão se desenvolver essas primeiras civilizações? Onde é que a gente teve o berço da civilização? Ora, nós tivemos isso justamente numa região chamada de Oriente Próximo. Na região também conhecida como Crescente Fértil. Ah, professor, eu já ouvi falar dessa região, hein? Esse termo não me é estranho. Exatamente, amiguinho. Crescente Fértil, uma região em forma de lua, meia lua, né? Uma espécie de semicírculo, que fica ali entre o nordeste da África e a região do Oriente Próximo, onde nós temos, né, rios importantes como o Rio Nilo, Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Jordão. Essa região desenvolveram-se várias civilizações. Por exemplo, o Egito Antigo, a Mesopotâmia,
os hebreus, os fenícios, os persas, que são as primeiras civilizações importantes que a gente vai estudar ao longo do ano aqui no seu canal Mestres da História. Por isso que é importante você se inscrever no nosso canal, você fazer parte da família Mestres da História. Vem ser um mestre da história você também e aprender tudo de história para ficar crânio, para ficar super competitivo para o Enem, aqui com o professor Edenilson Moraes. Beleza? Então aqui as primeiras civilizações no Oriente Próximo e na Índia Ocidental, na região banhada pelo mar Mediterrâneo, pelos rios importantes da região, tais como o rio Nilo, essa região que é chamada de crescente fértil, foi lá que nós tivemos as primeiras civilizações. Não é à toa que a Mesopotâmia é chamada de berço da civilização. Lá se desenvolveram uma série de povos, sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Galera boa que se desenvolveu ali na região banhada pelos rios Tigre e Eufrates. Legal? E também a galera lá do deserto, né, moçada? Do Nordeste da África. Podemos esquecer dos egípcios. Maravilha, Egito, e Faraó, Faraó, olha o Faraó aí, gente. Muito bem, a gente vai ter nossa aula sobre o Egito Antigo, não perca, brevemente você tem nesse canal a aula sobre o Egito Antigo. Muito bem, senhoras e senhores, agora, para a gente fixar tudo aquilo que a gente aprendeu na aula de hoje sobre a pré-história, vamos verificar como é que isso pode aparecer na sua prova. Como é que isso pode aparecer no Enem? Como é que isso pode aparecer no vestibular, professor? Como é que isso é cobrado? Então vem comigo que a gente vai fazer uma análise sobre questões enfocando características da pré-história. Vamos lá. Primeira questão, olha só, essa questão foi elaborada pelo INEP, a questão do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio, PPL, para pessoas privadas de liberdade. É o famoso Enem prisional, né, pessoal? Foi realizado em 2015. Olha só a questão. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas da agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, eles viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Olha só, veja, o Enem apresentou aqui um fragmento, né? Gestão ambiental do P.P. Hall, um fragmento adaptado apresentando algumas características de um passado ancestral pré-histórico para a gente. Falou aí que os nossos ancestrais viviam de atividades coletoras, caça, pesca, coleta de frutos, né, coleta de alguns vegetais, e que sempre que escasseava a oferta de alimentos, o que eles faziam? Literalmente vazavam, literalmente picavam a mula. Nem sei se eles tinham mula, mas eles vazavam, saíam da lá. Eles acabavam indo para outra região, procurando uma outra área que fornecesse condições de sobrevivência. Como é que é chamado esse tipo de comportamento aí? Vamos ver aqui, pessoal, o comando da questão. Isso é muito importante. Você já analisou o fragmento, você viu que ele apresentou características do período paleolítico, apresentou atividades, caça, pesca, coleta, falou de um comportamento de constante deslocamento em busca de alimento. Perfeito? Então você já tem uma ideia do que está falando aqui. Você já não está perdido, já não está viajando na maionese, você já está situado no que está sendo cobrado por essa questão. O texto refere-se ao movimento migratório denominado, então olha só, isso aqui é muito importante, chama-se comando da questão. É isso aqui que vai te determinar a direção. O que é importante nessa questão? Ele quer saber o nome deste movimento migratório que os grupos humanos desenvolviam durante a pré-história em busca de alimentos.
Como é que é chamado esse movimento mesmo, pessoal? Que os homens não tinham moradia fixa, viviam em constante deslocamento em busca de mais ofertas de caça, de pesca, de coleta. Chama-se nomadismo. O homem tinha um comportamento nômade durante o período paleolítico. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Como é que se chama esse tipo de comportamento? Esse tipo de migração? Olha só. Chama sedentarismo? Alternativa A. Será que chama transhumância? Na alternativa B. Será que é êxodo rural? Na alternativa C. É nomadismo? Na alternativa D. Ou pendularismo? Comportamento pendular. Moçada, claro, evidente que é o nomadismo. O homem vivia em constante deslocamento durante o período paleolítico por causa dos períodos de glaciação do planeta e principalmente por causa da oferta de alimentos em atividades extrativas que ele desenvolvia durante o paleolítico: caça, pesca, coleta. Beleza? Alternativa correta, letra D. D de dado. Próxima questão, número 2. As pinturas rupestres são evidências materiais do desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Olha só que definição interessante. Falando que a pintura rupestre é uma importante atividade que faz parte dos traços culturais do próprio desenvolvimento intelectual dos grupos humanos. Embora tradicionalmente estudadas pela arqueologia, elas ajudaram a redefinir a concepção de que a história se inicia com a escrita. Pois, olha só, pessoal. Então, olha só, a pintura rupestre, a chamada arte rupestre, que era feita pelos grupos pré-históricos, na parede das cavernas, nas rochas, ilustrando cenas do cotidiano, cenas de caçada, por exemplo, também, não é? É uma forma de desenvolvimento intelectual dos grupos humanos e uma forma de expressão cultural. Olha só que coisa. Isso promoveu uma própria redefinição do conceito de pré-história. Os caras da pré-história não tinham escrita. Tudo bem, não tinham escrita, mas desenvolveram importantes habilidades cognitivas, importantes habilidades culturais, como por exemplo a pintura rupestre. Tem toda uma simbologia aí. Expressa um certo desenvolvimento intelectual. É o homem desenvolvendo o seu telencéfalo. Olha só que coisa. Letra A diz que a arte rupestre, as pinturas rupestres, funcionam como códices velados de uma comunidade à espera de decifração. Letra B diz que expressam uma concepção de tempo marcada pela cronologia. Moçada, será que o pessoal da pré-história tinha ideia da cronologia? Tinha bem desenvolvida essa ideia? Não, essa ideia foi desenvolvida posteriormente, já no período da Antiguidade. Letra C. Então a letra B, fora de cogitação, fora de contexto. Errado. Letra C indica o predomínio da técnica sobre as forças da natureza. As pinturas rupestres, mostrando cenas de caçada, mostra isso? Não. Até porque, como eu falei para vocês, a pintura rupestre era vista como uma espécie de magia simpática. Lembra? Que os homens esperavam meio que capturar o animal, desenhando o animal ali na parede da caverna, um animal sendo capturado, não é? Os grupos humanos caçando mamute, por exemplo, né? Mostrando ali que o animal pudesse ser hipnotizado, capturado ali pelos grupos humanos. Então há uma visão ali até sobrenatural, perfeito? Há uma questão do imaginário muito desenvolvido. Uma visão até supersticiosa dos grupos humanos. Letra D. Atestam as relações entre registros gráficos e mitos de origem? Não, moçada. Os mitos de origem vão surgir na antiguidade. Por exemplo, os povos da Mesopotâmia desenvolveram mitos de origem.
Inclusive o próprio mito desenvolvido pelos hebreus, que vai desembocar na religião judaica e depois na religião cristã, tem algumas influências das religiões pagãs mesopotâmicas. Perfeito? Então esse mito criacionista não é pré-histórico. Esse mito da criação vai surgir na antiguidade. Tudo bem? Errada também a letra D. A letra E, registram a supremacia do indivíduo sobre os membros de seu grupo? Claro que não, pessoal. Essa divisão também, essa diferença social, só vem no período da antiguidade. Não tem na pré-história ainda. Então, a alternativa correta, a única alternativa correta é essa aqui, ó, letra A. A pintura rupestre funciona como códice velado de uma comunidade à espera de decifração. Pessoal, não é à toa que o desenvolvimento das pinturas rupestres contribuiu para que ocorresse o surgimento da escrita. Olha que legal, pessoal. O desenvolvimento da pintura rupestre com traços geométricos contribuiu para o surgimento da primeira expressão de escrita. Como é que chamou a primeira forma de escrita? Desenvolvida pelos sumérios por volta de 4.000 anos antes de Cristo, escrita cuneiforme. Perfeito? Então, o desenvolvimento dos traços geométricos na pintura rupestre contribuiu para o advento da escrita. Então, a pintura rupestre funciona como códice velado de uma comunidade à espera de decifração. Alternativa correta, letra A de amor. Mais uma questão chegando por aí, pessoal. Questão do Enem. Questão que já caiu no Exame Nacional do Ensino Médio. A pintura rupestre mostrada na figura é um patrimônio cultural brasileiro. Olha só como o Enem gosta de trabalhar com essa questão de patrimônio cultural. Gente, é um tema que você precisa ficar atento. A chamada educação patrimonial. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo do ano aqui no canal Mestres da História, sobre educação patrimonial. Certo? Aqui a gente está falando de patrimônio cultural brasileiro do período da chamada pré-história brasileira. A gente tem aqui uma imagem que é da pintura rupestre da Toca do Pajaú, que mostra aqui uma cena de caça, né? Alguns animais sendo caçados por grupos. Aqui os grupos humanos, olha só, estão caçando animais. Perfeito? Essa é uma imagem da pré-história brasileira, né? Uma pintura rupestre que faz parte do patrimônio cultural brasileiro, que o Brasil é um país que apresenta vários sítios arqueológicos. Em diversos estados brasileiros temos vários sítios arqueológicos que mostram aí vestígios, não é? Resquícios da passagem do homem durante a chamada pré-história brasileira. Então, o que mostra essa imagem? Letra A diz que essa imagem, a pintura rupestre, mostra o conflito entre povos indígenas e europeus durante o processo de colonização do Brasil. Claro que não, ali está mostrando cenas do cotidiano, atividades desenvolvidas pelos grupos humanos durante a pré-história brasileira. No caso, é uma cena de caçada. Então essa letra A, absurda, fora de cogitação. Letra B, a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia em seus membros, entre seus membros. Claro que não é nada disso, né? Isso é completamente errôneo. Letra C diz que aquela pintura rupestre mostra aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história brasileira. Tá aí o que você queria. Eis aí a resposta correta, pessoal. É isso aí que mostra aquela pintura rupestre, uma cena de caçada, então é o cotidiano dos grupos humanos que viviam na pré-história brasileira. Letra D diz que os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Isso que é viajar na maionese, né? Apelar. Se o cara assinalar essa questão aqui,
tem que dar um tiro na cabeça, né? Pelo amor de Deus, tem que dar um tiro no coco. Pelo amor de Deus, pelo amor dos meus filhinhos. Aí é um chute no saco, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Letra D não dá. Letra E, constante guerra entre os diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial. Pelo amor de Deus, também é outra absurda. Resposta correta, letra C. Letra C, tá lá. Letra C, de casa. Legalzinho. Mais uma questão para a gente finalizar nossa aula, olha só. No período paleolítico, os caçadores, coletores já haviam adquirido razoável experiência cultural a fim de identificar animais para caça e plantas para usos diversos. Então, vamos lá, peraí, vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Peraí, calma lá. A questão fala sobre o período neolítico. Beleza. Neolítico é o que mesmo? Idade da pedra polida. Legal. Então ele fala que os caçadores, coletores, já tinham expertise, já tinham experiência razoável. Uma experiência cultural para identificar animais para caça e plantas para coleta. Legal, tudo bem. Nesse tempo, por volta de 10.000 anos antes de Cristo, além de caçar e coletar frutos e sementes, nossos antepassados passaram a ter condições de interferir ainda mais na natureza, domesticando animais e cultivando plantas. Pelos registros existentes, isso teria acontecido primeiramente nas regiões atualmente chamadas de China, América Central, Peru e Oriente Próximo. Olha só, gente, o que aconteceu nessa data aqui? Por volta de 10 milênios antes de Cristo, não é? Como diria Raul Seixas, eu nasci há 10.000 anos atrás. Eu nasci há 10.000 anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Gente, 10.000 anos antes de Cristo aconteceu o que, moçada? A chamada Revolução Neolítica. Revolução Neolítica foi o desenvolvimento da agricultura e a domesticação dos rebanhos, que possibilitou maior oferta de alimentos para os seres humanos. Legal! Essa transformação nas formas de vida no planeta é chamada de revolução. Eu já dei a resposta para você. É revolução neolítica, não é isso? Vamos lá. Seria revolução ecológica, por ser o primeiro momento de contato entre os seres humanos e a natureza. Oh, que bonitinho, não é? Claro que não. Letra B. Seria revolução urbana, por haver permitido a fixação e sedentarização dos grupos humanos? Claro que não. Isso aí é posteriormente, né? Revolução Urbana, 8 milênios antes de Cristo. Seria a Revolução Suméria, por ter sido realizada pelos sumérios antes de qualquer outro povo? Para com isso. Os sumérios são o povo que desenvolveu a primeira forma de escrita. Escrita cuneiforme. Tem um nome feio, mas tudo bem. Letra D. Revolução Agrícola, por ter permitido maior domínio sobre a natureza e o surgimento de aldeias, as famosas aldeias neolíticas. Aí sim, tá aí o que você queria. Letra D, resposta correta, pessoal. Revolução Agrícola. E tem a letra E ainda, que diz que seria uma revolução iluminista, por ter se difundido rapidamente em todo o mundo como uma luz. Ó, que beleza. Que não. Revolução Agrícola, 10.000 anos antes de Cristo, desenvolvimento da agricultura, criação de animais. Beleza? Então chegamos ao final dessa aula onde falamos sobre pré-história. Se você gostou, não se esqueça de curtir, dá um joinha aí, dá um like pra gente aí, moçada. Isso é muito importante. Compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos. Apresente o canal Mestre da História para os seus amigos. E
para os seus inimigos também, para que todo mundo possa se preparar legal para as provas dos vestibulares e também para o Enem. Um grande abraço, garotão, um beijo gatinha debaixo do seu brinquinho. Até a próxima. Clique lá.